Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Olá, gente, graças a Deus, estamos agora ligado, ligado bem, no alto, porque a palavra do Senhor diz: o que ligar na terra será ligado no céu, será ligado no céu. Quando você liga, ao Eterno, quando você liga a Yeshua, o Filho do Deus Altíssimo, com certeza o céu sobre a sua vida vai descer. O reino de Deus, o reino do Eterno, o reino de Yeshua vai vir sobre você. E você será, enriquecido por causa do reino dele. Por isso que o Senhor disse nas orações, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade. Então o Senhor, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, como se conectar com o Eterno, como se conectar com o Senhor. E passando aqui já para desejar um bom dia para você que sempre está aí acompanhando os vídeos, está aí acompanhando as mensagens, tirando, desses vídeos, aquilo que edifica a tua alma, edifica o teu espírito, aquilo que te ajuda no seu dia a dia, que te fortalece no seu dia a dia. E eu fico muito grato por isso. Fico muito feliz porque o Evangelho do Senhor está alcançando vida. E hoje a mensagem é sobre a ressurreição. São poucos que pregam a respeito disso, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ressurreição de Yeshua. A palavra do Senhor vai dizer aqui em Mateus capítulo 28, diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis em que houver um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Para você ver, quando o anjo do Senhor desceu do céu, aonde estava ali o túmulo, o sepulcro que tinha colocado o Senhor, o Messias, o Cristo, o Senhor Jesus Cristo e Yeshua, A Bíblia vai falar que o anjo desceu e ali tinha acontecido algo sobrenatural. Algo sobrenatural, algo que levou as pessoas que estavam ali, Maria Madalena, tinha outras Marias ali, ficar com medo, atemorizada com medo, amedrontada, espantada, porque era algo que ela não imaginava que ia se deparar, algo que ela não imaginava que ia ver, que ela ia estar diante, do anjo do Senhor. E naquele momento aconteceu um terremoto. A Bíblia vai falar que ali foi removida a pedra do sepulcro e ele se assentou-se sobre ela.
Mas, espera ainda. Se ele se assentou sobre ela, e antes quem estava ali deitado era o Senhor, quem estava ali, né, sido colocado ali, era o Senhor, mas aonde está o Senhor? Aonde estava o corpo que estava ali sobre a pedra? Esse corpo estava com vida. Esse corpo reviveu. Esse corpo ressuscitou. Eu digo assim que naquela passagem que fala sobre o vale de ossos secos, eu sei que para o homem é impossível de acreditar em uma coisa como diz lá em Ezequiel, que pode isso acontecer. E o Senhor leva em visão o profeta Ezequiel leva ali no vale em visão de ossos secos e disse a ele: pode esses ossos reviver? Pode esses aqui cardápio, esses esqueletos, esses restos de mortais, eles podem reviver, ele pode voltar à vida? Qual foi a resposta do profeta Ezequiel? Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe. Tem coisas que o homem é impossível de entender. E mais ainda de acreditar. Então, como profeta, ele não tinha resposta ali concreta para aquele momento, a resposta ali definitiva de dizer para Deus se pode ou não pode. Ele falou: Senhor, só tu sabe. Ou seja, ele jogou a resposta para Deus. Ele devolveu aquela resposta para Deus. Ou seja, aquela resposta não, aquela pergunta para Deus. E o Senhor disse: então, filho do homem, profetiza sobre esse vale de ossos secos. E a Bíblia vai falar que Ezequiel começou a profetizar. E algo ali começou a acontecer naquele vale. E ali começou-se a juntar, né, cada ossos em seus corpos. E começou ali a aparecer tendões. E começou a aparecer tudo do corpo humano. Só que o corpo humano, ainda mesmo formado, não tinha vida. Não tinha vida. Então o Senhor mandou ele profetizar dos quatro ventos, né, ali daquele vale, o Espírito sobre aquelas pessoas que estavam ali, né, ali adormecida, apagada a sua memória, que não respirava. O Senhor mandou profetizar e o profeta profetizou sobre aquele vale que estava ali agora na formação de corpos já formados, com tudo, né, com todos os órgãos. E ali ele soprou e o espírito de vida desceu sobre aqueles corpos, aquelas pessoas que estavam ali. E ali a Bíblia fala que se formou um exército, um grande exército. Então ali estava aparecendo o quê? Ressurreição. Você entendeu? Ressurreição. E quando a Bíblia fala de ressurreição dos mortos, dá parecido com aquela história lá do vale de ossos secos.
ressurreição. Você for em algum cemitério pela aí, você vai ver restos mortais, só ossos lá, os cadáveres lá, os ossos lá, os material daquele que um dia faleceu. Você só vai ver isso. Assim era como se fosse a visão do profeta Ezequiel. Ele estava como se fosse em um cemitério, onde tinha várias sepulturas, onde tinha, em um lugar como ali fosse um lugar como se fosse túmulos e tal. Ele estava em um lugar como se fosse um cemitério humano, mas ele estava em visão. Não foi algo natural que ele viu, não foi algo físico que ele viu, não, algo espiritual, visão espiritual. E a Bíblia vai falar agora, voltando aqui, que a Bíblia vai falar sobre o que diz aqui: Jesus, Yeshua, o Cristo, ungido do Senhor, do Eterno, ele ressuscitou. E a Bíblia fala aqui, no versículo 3, e o seu aspecto era como, está falando sobre o anjo, como o relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Assim era o anjo ali, e se encontrava diante dessas mulheres. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenha medo, pois eu sei em que busca a Yeshua, em que foi crucificado. Ele não está aqui, mas aonde ele está? Vamos lá. Porque já ressuscitou. Então, a resposta veio depois. Imagine aquela mulher ali, parada. Eu digo atônita. E ali como tivesse hipnotizada, olhando para aquele anjo. E aquele anjo disse: quem você busca não está aqui. Imagine o que ter passado na cabeça daquelas mulheres. Imagine o sentimento daquelas mulheres por ouvir o anjo dizer: aquele que você busca não está aqui. Aonde está? Aonde está? Aí, para a alegria daquelas mulheres, para a felicidade daquelas mulheres, a palavra do Senhor a dizer que o anjo disse: porque já ressuscitou. Como tinha dito, já tinha falado, já tinha relatado. Aí diz: vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Vem ver. O anjo falou: já, se vocês não acreditam, o anjo percebeu ali que aquela mulher estava meio desacreditada, desapontada. Mas é o que acontece. Tem coisa que é difícil de acreditar, difícil de crer. Mas quando se trata das coisas do eterno, das coisas de Deus, você tem que crer. Porque Deus, ele não brinca. Deus, ele não brinca. Ele não brinca de sobrenatural. Não.
Deus, ele não brinca. Então, se o Senhor disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele voltaria, então elas tinham que estar ali, na espera. Elas tinham que estar ali, né, acreditando. Só que o anjo disse: venha ver. Entra aqui, não fica com medo não, entra aqui. Entra aqui. E aquelas mulheres entrou. Eu creio que aquelas mulheres entrou para ver, verificar ali se aquele anjo que estava ali, aquele homem que estava ali, estava falando, né, a verdade ou não. Mas a Bíblia vai dizer que ele disse: ide, pois imediatamente, e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Vai lá, leva a notícia. Imagina que os discípulos estavam lá. E agora? Yeshua morreu. Não temos notícia até agora dele, se ressuscitou ou não. E agora, nós que andou com ele 3 anos, aprendemos com ele, e agora, sobre a ameaça dos religiosos, os discípulos estavam presos, estavam em uma casa, não podia sair. E agora? Só que, para a felicidade dos discípulos, o anjo disse: vai lá e fala para eles, alegra o coração deles, dizendo que ele ressuscitou dos mortos, que ele voltou para os seus, que ele está vivo. É muito forte isso. E hoje nós podemos se alegrar porque ele está vivo. Mesmo que hoje nós aqui não podemos tocar, não podemos abraçar, não podemos beijar o Mestre, o Senhor, o Salvador, o Cristo, o Yeshua, a Machia. Mesmo que nós não podemos fazer isso com ele, mas nós temos que continuar acreditando, porque um dia nós vamos ter a oportunidade, o mesmo privilégio que os seus discípulos teve ao ver o Senhor ressuscitado, né? Ressuscitado. Ele foi feliz. E aí diz aqui: eis em que ele vai diante de vós para a Galileia. Isso mostra que o Senhor não tinha desistido de salvar. O Senhor não tinha desistido de sua missão. Mesmo que antes da morte a sua missão fosse dolorida, pessoas não iam acreditar, pessoas ia crucificar, ia negar, ia trair, ia abandonar, não ia de defender, iria contra, mas o Senhor não tinha desistido do seu povo. Até hoje eu creio que o Senhor ainda ama o seu povo, mesmo eles ainda com coração duro, mas ele ama. Ainda muitas pessoas com coração duro, mas o Senhor ainda ama, porque o Senhor não cansou. Poderia o Senhor ressuscitar e dizer para o anjo: fala lá que eu ressuscitei e voltei para o céu. E lá mesmo eu intercedo pela vida deles. Quando eles partirem dessa terra, pronto, eu vou dar os lugares deles, mas não vou fazer mais nada. Não, o Senhor não desistiu. O Senhor, ele não cansou. E por isso, meus irmãos, minhas irmãs, para fortalecer você nessa manhã, continua crendo no Senhor Jesus Cristo. Continua crendo, né, em Yeshua HaMashiach. Continua crendo nele, continua crendo no Senhor. Mesmo que às vezes na nossa vida é dolorido, é árduo, é difícil, mas continua, sabe,
ligado a tua vida a Ele. Não perca a tua fé. Não desanima quando algo que você espera não vem acontecer. Porque o que te espera é uma promessa maior. É uma promessa maior. E é incomparável a qualquer coisa que existe nesse mundo. Imagine só, como Paulo disse, né, que nada se compara com o peso da glória que está de ser revelado. Isso é forte demais. Todos que serviram o Senhor, os apóstolos, os discípulos, e todos aqueles que atentou para o chamado dele, e que foi até o fim da sua vida, mas não negou o Senhor, mesmo sofrendo pelos malfeitores, pelas pessoas maus, perversos, ele sabia que se eles não negassem, que se eles fossem até o fim, eles teriam o seu lugar com o Senhor. Ele estaria com o Senhor. Eles entrariam no lugar de descanso, no lugar de repouso. Eles ressuscitariam para viver uma vida de glória com Deus, com Cristo, com o Eterno. Ele entraria na Nova Jerusalém. Olha o que diz aqui. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali os vereis, e eis em que eu fulo tenho dito. Saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria. Eita, glória a Deus. Imagine só como essas mulheres ficaram. Correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo ela, eis em que Jesus e Yeshua lhe sai ao encontro, dizendo, imagine só, ela ali com alegria no seu coração, só por causa da notícia, e ela sai, né, como diz aqui, pressurosamente, sai, sabe, com aquela vontade de dizer ao discípulo, ele ressuscitou. E quando ela estava indo anunciar, falar um discípulo, o Senhor vai ao encontro dela, o Senhor se apresenta a elas. Imagine só, que forte, quando o Senhor vem ao teu encontro, sabe? E quando você é uma pessoa que busca a Deus, é temente a Deus, sabe? Tem alegria nele, tem prazer nele. Ele vem ao seu encontro só para se revelar a você que ele vive, que precisa você crer. Talvez você já vivenciou algo da parte de Jesus na sua vida. Talvez uma cura, talvez uma libertação, talvez alguma coisa aconteceu na sua vida. E isso te impactou. Só o poder, só o que ele fez, só o benefício da parte do Senhor. Você já é uma pessoa contente a ele, feliz a ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Imagine quando você tem um encontro pessoalmente com o Filho do Altíssimo, com o Filho do Eterno, com Yeshua HaMashiach. Imagine só, assim, muito forte isso. Imagine como essas mulheres ficaram. Eita glória que eu sinto o Senhor. Sinto a sua presença. Aleluia. Aleluia. Sabe o que elas fizeram? Adoraram. Elas adorou o Senhor. Adorou. E o Senhor não proibiu a adoração. Não. Realmente. Aquele que venceu é digno de ser adorado. Tem pessoa que adora tantas coisas nesse mundo. Tantas coisas. Mas digno de ser louvável, adorado é o Senhor. Porque Ele venceu. Ele venceu aquilo que ninguém seria capaz de vencer.
Ninguém. Ele venceu o inferno. Ele venceu Satanás com seus demônios. Ele venceu o pecado. Ele não deu a ocasião ao pecado. Ele não deu lugar ao pecado. Não. Então, nada se compara com o Senhor. E por isso que Ele é digno de ser louvado e adorado por todos nós, independendo de crenças. Ele tem que ser adorado. E no fim, todos vão saber que Ele sim. Ele é digno de ser adorado, independente de religião, de crença. Que adora A, B, C, D. Ele, no final, vai ser adorado por todos. Só Ele vai ser adorado. Porque isso o Eterno deu. Ele deu. Ele deu isso. Diz a palavra que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas o Filho, ele é herdeiro. Ele é herdeiro. Como disse o Senhor, se o Filho pedir ao Pai pão, o Pai dará pedra. Se o Filho pedir peixe ao Pai, dará cobra no lugar dará cobra? É certo que não. A Bíblia fala assim, responde assim, é certo que não. Mesmo o homem sendo ruim, falho, ele sabe dar boas coisas ao seu filho. Quanto mais o Pai que está lá no céu, dá muito mais àqueles que pedir. Então, se Deus é bom, Pai é bom, acha que Ele negaria tudo que é seu? Negaria tudo que é seu ao seu filho? Ele não daria? Com certeza. Por isso que a Escritura fala que o reino dos homens será do nosso Senhor. Ele vai reinar. Ele vai reinar. Tudo será dele. Tudo é do Filho. Tudo é dele. Mas ele disse, quando estava aqui na terra, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, o acesso da pessoa ao Eterno é o Filho. É o Filho. Ele é a porta que abre-se para se aproximar de Deus, do Eterno. E aqui diz aqui, que aqui no versículo 10, finalizando, então Yeshua disse-lhe, não temas, ide dizer aos meus irmãos em que vão a Galiléia e lá me verão. Eita, é forte essa palavra, não é? É forte, né? Então, continua acreditando nas promessas de Deus. Continua. O tempo que nós estamos vivendo é doloroso, é árduo, é difícil. Mas, se você perseverar, como diz lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo, estou passando aqui as páginas, no versículo 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você perseverar até o fim, abraçar mesmo sem soltar, se apegar mesmo sem soltar, o Senhor, o seu fim será salvo por Ele. Tá bom? Deus abençoe. Quero fazer uma pequena oração, aquela oração que o Pai ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia nos hoje,
perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Mas não deixei nós cair em tentação, mas nos livra-nos do mal, porque a Ti pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, abençoa todos que ouvir, meu Deus, esse vídeo, em nome do Seu Filho, Yeshua HaMashiach. Amém.